Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Valéria. Boa tarde, tô dando um tempinho aqui para a live entregar. Gente do céu, corri um bocadinho aqui agora, viu? Para começar pontualmente a live aí às 13h17. Toda quarta-feira agora, 13h17, eu estarei aqui com vocês. Boa tarde, Mônica. Normalmente a minha filha tá indo para a escola de carona e hoje furou a carona. Eu tive que levá-la a pé. E o portão lá abre às 13 e o chãozinho para volta é apertadinho. Então, corri, viu? Corri para conseguir estar aqui às 13h17. Então, eu tô aqui tomando um pouquinho de água, esperando enquanto o pessoal entra. Tô até suada, gente. Até tremendo um pouco de tanto que eu corri. Bom, mas ó, caiu um pouquinho aqui. Eita, acontece, né? Pois é, acontece, mas eu corri pra estar aqui porque eu tinha que cumprir o compromisso, porque eu sou dessas pontuais, né? Então a gente tem que cumprir o combinado. Então é isso, corri, mas agora eu já tô aqui, ó. É bom que essa corridinha faz com que a gente já tenha energia e essa live vai vir com a energia total, com pique total aí, para que a gente possa falar, né, de assuntos relacionados às nossas pequenas empresas. Bem, deixa eu me apresentar aqui para quem ainda não me conhece. Eu sou a Érica Munhoz, da Escola Pequenas Empresas, a EPE, e a minha principal crença é que qualquer pessoa pode sim viver com plenitude e sucesso do seu próprio negócio. Sim, viver com plenitude e sucesso do seu próprio negócio. E para isso, né, eu tô sempre aqui compartilhando assuntos relacionados aí às nossas pequenas empresas. Eu tenho assim essa crença forte comigo e eu realmente acredito que o empreendedorismo é sim o caminho para a gente conquistar toda a nossa liberdade. Liberdade de horário, liberdade geográfica, liberdade financeira. Sim, para mim, eu sou mesmo uma entusiasta do empreendedorismo porque eu acredito que é a partir dele que a gente consegue ser aí autores dos nossos próprios resultados, que a gente consegue ter a nossa vida ideal, viver sim da nossa vida ideal, viver tudo aquilo que a gente deseja, ser aquilo tudo que a gente pode ser e que a gente merece ser. Então sim, sou entusiasta do empreendedorismo, falo sobre isso aqui o tempo inteiro no canal da EPE, né? E defendo que as pessoas invistam aí nos seus próprios negócios. Mas eu sei sim, né? A gente também não pode achar que estamos vivendo num mundo de fantasia e achar que realmente não existem desafios nessa jornada empreendedora. Sim, existem desafios nessa jornada. Porém, o meu papel aqui é justamente mostrar para cada um de vocês como esses obstáculos, eles podem ser minimizados, como esses obstáculos podem ser superados de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, porque empreender é monetizar a nossa paixão. E se a gente está monetizando a nossa paixão, a gente acredita em nossos negócios. E esses desafios acabam sendo superados, como eu disse, de uma forma mais leve e mais tranquila. Então, contem comigo para que eu seja o canal para apresentar a vocês como podemos estar preparados para a nossa jornada empreendedora. Mas, Érica, o que é esse preparo que você está dizendo aí, né? O que é estar preparado? Bem, todas as vezes que vocês rolarem o feed aqui do canal da EPE, o que vocês vão acompanhar, o que vocês vão ver? Sempre baseado em 6 pilares que eu acredito que são as bases que sustentam aí o crescimento de qualquer negócio. São elas: primeiro, a mentalidade adequada. Sem uma mentalidade empreendedora voltada aí para o seu negócio, aquela que vai sustentar o seu crescimento, fica muito complicado sim empreender. Sem um conhecimento certo, ou seja, o conhecimento na medida certa, sem excesso, aquele conhecimento que você precisa ter de gestão, para que você possa sim operar sendo o gestor da sua empresa e não funcionário apaga bombeiro.
Então, a mentalidade adequada, o conhecimento na medida certa, o planejamento, empreender é planejar. Nós precisamos sim ter previsões, apesar de todo esse mundo incerto que a gente vive. Sem também o poder da ação. Empreender é atitude. Não dá pra gente também ficar só no mundo das ideias, só nos sonhos, só no planejamento e não ter atitude, não colocar ali para fazer. Então, o poder da ação. Um mentor, por que um mentor? Uma pessoa que pode pegar na sua mão, encurtar os seus caminhos, te conduzir, te mostrar ferramentas, te mostrar metodologias, né, para facilitar aí, para te levar mais longe e até mais rápido aonde você quer chegar. E dentro de uma comunidade, a gente precisa estar cercado de pessoas que também são empreendedores, porque fica muito mais leve essa jornada, como eu disse. Então, aqui no canal da EPE, você vai ter todo esse preparo baseado nesses 6 pilares da mentalidade empreendedora, do conhecimento na medida certa, do planejamento, o poder da ação, um mentor e uma comunidade. É disso que eu falo aqui. É disso que eu trago verdades, crenças, conhecimento. É disso que você vai encontrar aqui. Então, a EPE é o saber que você precisa para crescer o seu negócio. Bem, e hoje eu estou com muita alegria, com muito, assim, é um prazer mesmo iniciar mais um projeto aqui com vocês. E esse projeto, ele surgiu no mês passado, né? Eu comecei em comemoração aí ao Dia do Empreendedor, que a gente comemorou no dia 5, eu ofereci como presente algumas consultorias gratuitas. E alguns seguidores aqui, que acompanham sempre o canal da EPE, fizeram jus desse presente, né? Foi um presente de uma consultoria bem valiosa, de 1 hora. Então eu dei esse presente e eu tive a honra de conhecer histórias de empreendedores que, assim, nossa, foi maravilhoso para mim. Criei uma conexão muito grande com essa turma e a gente conversou muito e eu pude, de fato, contribuir aí no negócio deles. E isso foi, como eu disse, extremamente prazeroso. Porém, eu fiz isso via Google Meets, né? Eu fiz isso passando o link e a gente fez só eu e esse empreendedor. Tirei umas fotos, quem me acompanha aqui viu as fotos de todos de todas essas consultorias, que foram várias, né? Então, a gente tive esse contato, mas ficou só entre eu e o empreendedor. E muitas vezes o que eles me falavam eram coisas que eram comuns entre eles. Então eu falei assim, gente, isso não pode ficar só entre eu e esse empreendedor. Vou mudar o formato e vou fazer o projeto Desabafa que eu soluciono, no qual eu vou trazer sempre aqui um empreendedor. Quando o empreendedor não quiser aparecer, eu trago a mensagem dele, né, o desafio dele, o que ele está tendo ali. Então eu trago esse desafio para cá, essa mensagem dele para cá, ou ele entra comigo, desabafa comigo. Não foi, Mônica? Um presentão, foi mesmo, é um presente valioso. E eles realmente... mas eu fui a maior recompensada, sabe? Por isso, porque eu me conectei com a minha audiência, eu conheci eles, eu conheci as dores, o que eles desejam. Então, um presente para mim também foi, assim, extremamente valioso, muito rico, né? Me trouxe muitas ideias, muitos insights. Então, sou muito agradecida. E aí, eu trouxe esse projeto, então, Desabafa que eu soluciono, que eu vou aqui falar e vai ficar gravado de forma que mais e mais pessoas possam usufruir aí desse presente, possam usufruir e aprender, porque na verdade a gente aprende mais com os outros, a gente aprende com as histórias dos outros, sabe, com o que eles estão passando, porque quase sempre, como eu disse, acontece na nossa empresa também, são os nossos desafios também, né? Então eu acho que essa ideia, estou apostando muito nela, eu tenho certeza que daqui a gente vai trazer, daqui desse projeto a gente vai ter um conteúdo muito rico e muito valioso ao final aí dessas lives, sempre às quartas-feiras, às 13h17. Então, por favor, compartilhe comigo no direct, da forma que você achar melhor, o seu desafio, a sua mensagem. Agende comigo a sua participação aqui na live, não deixe de aproveitar esse momento, né? Se você realmente não quiser aparecer, achar que não está pronto para aparecer, porque alguns empreendedores me falam, não, mas uma live eu não tenho coragem de aparecer ainda, eu ainda tenho resistências a vencer. Deixa eu só arrumar essa luz aqui, gente, porque essa coisa de quem usa óculos
fica com esse ring light aí aparecendo e me incomoda. Mas agora acho que melhorou. Não melhorou não, mas vamos lá, né? Bom, então não deixe de mandar sua mensagem, não deixe de estar aqui, de entrar comigo, porque com certeza quando você está aqui ao vivo, eu acho que enriquece bastante aí o conteúdo. Então venha, mande a sua mensagem, agende comigo. E hoje, nessa primeira live dessa série, né, desse projeto, Desabafa que eu soluciono, eu vou apresentar a mensagem de uma seguidora muito querida, que é a Alessandra. Ela, infelizmente, não pôde estar presente aqui ao vivo comigo. Ela trabalha numa escola em horário comercial, mas ela falou que era para falar o nome dela. Eu acho o máximo isso também, porque aí eu vou divulgar, né, o negócio dela, oportunidade dela gerar mais vendas, mais pessoas se conhecerem. Então eu marquei o arroba dela, o Instagram dela aí no lembrete de convite dessa live, e vou marcar também na gravação que ficará salvo aqui. Então depois vocês entram lá, a Alessandra Nakarato e o underline. É melhor pegar pelo gravato, pela marcação que eu vou fazer, que eu sei que vai ficar meio difícil agora de escrever e tudo, mas peguem na marcação, entram lá e conheçam os produtos dela, que são maravilhosos. Deixa eu só, antes de falar dela, da história dela, contar o desafio dela e a gente entrar, só explicar por quê, que pra mim vocês me falam se tá tudo bem, tá? Alguém me conta aí se tá tudo bem, porque apareceu assim, pausado por baixa conexão. Mas me dá um joinha aí se tá funcionando bem. Antes de falar, porque alguém pode estar perguntando, América, mas então por que você não marcou essa live no horário que esse empreendedor poderia estar aqui ao vivo, que a Alessandra poderia estar, por exemplo, ao vivo aqui com você? Me dê um joinha aí, tá, gente? Se tá tudo bem. Por que não? Vou explicar. Tudo certo, beleza, obrigada. Por que não? Primeiro motivo, porque lembra que eu falei aqui do poder do planejamento, gente, da gente ter planejamento, que esse é um alicerce fundamental para todo empreendedor? É importante eu ter com vocês um compromisso de horário. De vocês saberem que todo dia, será toda quarta, às 13h17, porque senão fica confuso na cabeça das pessoas, né? Fica difícil eu marcar esse compromisso. Vocês podem se organizar, se agendar, porque o importante é vocês estarem aqui ao vivo. Se eu marco cada dia num dia, cada dia no horário diferente, tal, isso fica confuso. E eu quero vocês aqui ao vivo na live. Então serão as quartas, às 13h17. Eu vinha fazendo, o segundo motivo, né, também desse horário, por que desse horário? Eu vinha fazendo as lives às 7h55 da manhã e eu resolvi fazer agora esse teste às 13h17. Por quê? Testes. Mais uma dica aqui para todos nós que somos empreendedores, que estamos fazendo aqui lives, usando desse recurso. No digital, nós precisamos testar. Nós precisamos testar hora de publicação de post, hora de live, nós precisamos sim testar. Então eu vinha fazendo às 7h55, estou fazendo esse teste agora às 13h17. Para mim, o principal obstáculo é fazer esse teste à noite. Porque quem me conhece sabe muito bem que eu sou uma pessoa extremamente diurna. Durmo super cedo, acordo com as galinhas. Então, para mim, à noite é um desafio, sim, fazer a live, por conta dessa estrutura, né, que eu tenho, biológica mesmo, porque eu quis assim, eu quero assim, eu escolho ser assim, eu prefiro dormir cedo e acordar cedo, e porque à noite eu tenho uma estrutura toda com a minha filha, de ficar com ela, com meu marido. Então, para mim, as lives à noite são complicadas, mas não significa que vai acontecer sim também à noite. Mas nesse mês de novembro fica a live sempre às quartas, às 13h17 pra gente testar. Combinado assim? Então pronto, já falei demais, agora sem mais delongas, né? Vamos entrar aí na história da Alessandra. Já expliquei o projeto, já expliquei o motivo do horário, agora vamos entrar no que interessa, porque a Alessandra, contar só, ela me mandou a seguinte mensagem, a mensagem dela é assim: Érica, eu peguei aqui para não cortar nenhuma falinha do que ela me mandou, tá? Então, Érica, eu tô sem entender. Eu tô sem entender porque eu não vendo mais. Porque nossa comida é deliciosa, caseira, sem conservantes, frescas e com preço justo. Então, foi essa a mensagem da Alessandra. Ela está sem entender por que ela não vende mais se o produto dela é tão bom. Então, a Alessandra, junto com o marido dela, o Rui, eles se reinventaram na pandemia. Ela me contou a história dela. Eles se reinventaram na pandemia. Ela trabalha numa escola
E para a renda, né, ser complementada, eles então começaram a produzir comidas caseiras de todas as formas. Então ela tem um cardápio variado. Ela tem brownie, ela tem doces, né? Tem também lasanhas, tem também sopas, caldos. Então ela tem um cardápio variado e ela começou a vender. O marido dela é quem faz a comida, ele que é o chefe, como ela me disse. Ele é o chefe, eu sou assistente dele. Ainda ela me falou, ele tem 64 anos, eu tenho 49 anos, eu sou assistente dele. Eu fico por conta de fazer os contatos com os clientes, de fazer a propaganda, de divulgar, e ele de cozinhar, porque ele tem a mão muito boa, ele sabe cozinhar muito bem. Nós moramos fora do Brasil por um tempo, então ele já cozinha tem muito tempo e a comida dele é muito saborosa. Como eu conheci a Alessandra, gente, isso é importante, eu gosto sempre de falar também. A Alessandra, eu conheci ela, né, através da minha mãe. Vou contar a história aqui para vocês saberem. Um dia eu acho que eu até participei para minha mãe. Minha mãe tá assistindo a live aqui, hein? Mônica, pode falar aqui e falando. Ela falou o seguinte, um dia eu sentada com a minha mãe, que a minha mãe também é empreendedora, não perde uma das minhas lives, né? Já fez consultoria aqui comigo. E aí eu conversando com minha mãe, a minha avó mora lá junto com a minha mãe. E a minha mãe comentou, falou assim, nossa, sua avó só come sopa à noite e eu não tenho como ficar fazendo sopa. Aí eu falei com ela, mãe, então procure alguém que faça essas sopas, porque provavelmente tem sim quem faça. E aí a minha mãe foi procurar num grupo de bairro, que chama Meu Bairro Buritis, do Facebook. Aliás, mais uma informação aqui para vocês, todos os empreendedores. No Facebook, esses grupos de bairro, eles têm muito poder, muito poder. Gente, o tanto que eu vejo vendas acontecendo, transações comerciais mesmo por meio desses grupos do Facebook. Então, empreendedor, dono de empresa, anuncie, divulgue o seu trabalho nesses grupos porque a repercussão é grande. Toda hora tem uma pessoa pedindo indicação também. E aí a minha mãe fez justamente isso. Colocou lá no grupo uma indicação de quem fizesse a sopa. E olha, a Alessandra... Isso mesmo, ela falou que eu tô aqui sempre a favor de apoiar os pequenos empreendedores, é isso mesmo. E aí, apareceu a Alessandra, que por coincidência, mora acho que uma rua de distância da casa da minha mãe, do apartamento da minha mãe. E a Alessandra apareceu e a minha mãe começou a ser uma cliente fiel, então, da Alessandra, na compra aí dessas sopas que a minha avó come todos os dias. Então, ela é uma cliente recorrente da Alessandra. Na semana que a minha avó ficou aqui comigo, morando, né, na minha casa durante uma semana, eu tive também o prazer de degustar, né, o produto da Alessandra, porque eu acabei encomendando também uma sopa e um caldo verde para mim, uma sopa de legumes e um caldo verde, e realmente a comida da Alessandra é muito gostosa, muito saborosa. A partir desse contato, a Alessandra começou a ser seguidora aqui da Escola Pequenas Empresas e ela está sempre acompanhando, sempre engajando, participando, mandando mensagens, e ela me mandou essa mensagem quando eu comecei a fazer essa questão desse projeto. Né? Na verdade, eu comecei com uma pesquisa, ela respondeu a pesquisa e eu falei, então eu vou trazer a sua pergunta aqui para esse projeto e nós vamos falar para todo mundo, porque essa sua dúvida é sem dúvidas dúvidas de outros empreendedores. E aí, então, essa é a minha história com a Alessandra. Essa é a história da Alessandra. Ela disse que ela se reinventou na pandemia, ela está trabalhando na escola, o marido dela é o chefe, ela faz a propaganda. E ela falou que ela divulga o trabalho dela mais pelo Instagram e pelo Facebook mesmo. Deixa eu ler aqui. O grupo do Facebook Meu Bairro Buritis é excelente. Pego muitas dicas neles e consigo muito retorno com desapegos. Então fica aí a dica, ó. Também para quem quiser desapegar, anuncie também no grupos aí. E tem de todos os bairros, de todas as cidades, descubra qual é o seu. Porque sem dúvida nenhuma, eles têm um poder realmente de grupo, né? Porque as pessoas querem essa questão da comunidade, como eu disse, a importância da comunidade. Então, aí a Alessandra, essa é a minha história com a Alessandra. Então, essa é a empresa da Alessandra atual, é uma empresa de comida caseira que faz refeições. Não são as refeições de almoço diário, ou seja, ela não faz uma marmita diária, né? Ela faz mais essa refeição
tipo lasanhas, ravioli, massas, essas coisas que a gente, caldos, sopas, doces, né? Então que a gente pode pegar como uma janta ou pode pegar como um almoço também, mas não é que eu digo assim, o arroz, feijão com a carne. Até por isso, Alessandra, saiba que eu não sou sua cliente recorrente por esse motivo, porque eu sou eu como marmita e tudo, mas como é com a minha filha, ela precisa comer esse arroz, esse feijão, essa carne, que ela é meio também chata para comer massas e tudo, e é a refeição que eu acabo comendo com ela. E aí, dentro desse histórico da Alessandra, né, tiro o chapéu para ela, por ela ter tido aí essa ideia mesmo, né, de pegar uma coisa que ela ama, uma coisa que o marido dela sabe fazer bem e iniciar um projeto, iniciar um negócio muito bacana. Mas aqui, o que eu quero trazer, até como, vamos falar assim, uma solução, como eu disse, né? Se ela desabafou e eu falei que eu vou trazer uma solução, eu quero trazer aqui para você, Alessandra, o meu entendimento, né? Principalmente especificamente mesmo, sobre essa sua fala, quando você diz que você não entende porque você não vende tanto. Boa tarde, Lucinéia, boa tarde, poderosa, nova pensadora poderosa. E a Valéria também, né? Bom, e aí eu quero trazer especificamente então para você, viu, Alessandra, quando você estiver aí vendo essa live, já que você não pôde estar aqui ao vivo. Eu entendi todo o seu histórico, entendi aonde você, como você começou, como eu disse, tira o chapéu para o seu negócio, para você ter tido essa ideia, aproveitado aí uma habilidade, uma paixão do seu marido e pelo seu tino comercial que você tem, né? A gente conversou, a gente sabe que você tem esse tino para vendas, mas eu quero deixar uma dica para você e que serve para todos os outros que estão me assistindo aqui, para quem for assistindo um gravado também, independente da forma como você começou, o seu Alessandro e o Rui, aí devido a uma situação da pandemia, como uma fonte de renda extra, independente da forma que você começou, se um cliente te exigiu que você abrisse uma empresa, se um fornecedor que te sugeriu, se você ficou desempregado e teve que fazer, né, o dinheiro aparecer, independente da forma como você começou o seu negócio, veja ele como uma empresa, desde o primeiro dia de operação. Essa mudança de perspectiva, essa mudança de visão sobre o seu negócio, ela é essencial e é o que vai garantir o sucesso do seu negócio. É que vai fazer com que você saia das estatísticas, daquelas que aparecem no Sebrae das causas de morte, né, dos negócios, que maioria, 80% fecha antes dos seus primeiros 5 anos. Desde o primeiro dia de operação, entenda o seu negócio como uma empresa. E é diferente. Quando você enxerga o seu negócio como uma fonte de renda extra, como um bico, como um quebra-galho, como uma forma de suprir o momento que você está desempregado, desempregada, você não coloca o amor, você não coloca a crença de que aquilo ali vai dar certo. De que aquilo ali é uma empresa feita para crescer. Porque as empresas que não crescem, elas estão morrendo. Isso eu sempre falo aqui, né? Desde sempre. Então, por favor, entenda o seu negócio como uma empresa. Você tem com o Rui uma empresa de comidas caseiras, saudáveis, frescas e deliciosas, com preço justo, como você mencionou para mim. Então, uma empresa. Essa mudança de perspectiva, ela é fundamental, porque uma vez que você entende, toda hora aparece um tal de pausando por causa de baixa conexão. Você entendendo como uma empresa, você vai entender também que os conhecimentos que você precisa ter ali são de gestão de uma empresa. Lembra que eu te perguntei, Alessandra, se você dedica tempo, né, para buscar informações, para o estudo, para conhecer o seu mercado, para conhecer a sua empresa, né, para fazer ela crescer? E você me disse assim, sim, eu estou sempre buscando novas receitas, novas ideias. Perceba quando você me respondeu, como você tem uma visão de negócio, você está muito no técnico, no que você de fato está ali produzindo, que são as refeições. Então, na sua cabeça, você está sim buscando informação porque você está buscando novas receitas.
E se você muda a sua perspectiva, se você entende o seu negócio como uma empresa, você vai entender que você não pode apenas estar buscando novas receitas, que isso só não é suficiente, que você precisa de mais conhecimento, que você precisa de conhecimento de negócio, de gestão de negócio, que você precisa de conhecimento para sustentar a base da sua empresa, o crescimento da sua empresa. Então, a primeira coisa que eu queria te dar como sugestão é uma mudança de perspectiva. Ali é sua empresa. A sua empresa, você está em mãos pela qualidade do seu produto, né? Pela sua bem disposição, pelo seu tino comercial, pela capacidade de produção do seu marido, você está com um negócio extremamente poderoso nas suas mãos. Tem muito mercado para refeições de todas as formas, nós vamos falar aqui. Então, mude essa sua perspectiva e entenda que em breve, logo em breve, você vai ver que você vai sair da escola e você vai viver, né? Você vai viver, tô vendo aqui, Valéria, você vai viver aí da sua empresa. Você vai viver das suas refeições. Eu não tenho dúvidas disso. Bacana, Valéria, você tá falando que tá falando para você. Eu digo isso porque muitos empreendedores, eles me falam justamente isso, né? Que estão ali como uma fonte de renda extra e tal, estão trabalhando ali e pensam como um negócio. E quando a gente não pensa por empresa, a gente não liga, por exemplo, de ter um CNPJ, né? Eu sei que a Alessandra também não tem um CNPJ. Eu sei, ela me falou. Então, o que acontece? Ela não tem CNPJ. Ela pensa, pra que eu vou ter um CNPJ? Eu tenho que pagar imposto. Eu vou ter que pagar imposto pro governo. E aí, se eu crescer, eu vou ter que pagar mais imposto. Gente, quanto mais imposto a gente paga pro governo, mais a gente está ganhando. Então, pagar esse imposto é bom. Quem disse que pagar imposto é ruim? Por mais complicado que seja, por mais que a gente saiba que o governo não aplica os impostos aí onde realmente ele deveria investir, isso é um outro caso. Mas você está fazendo a sua parte, você está pagando imposto porque você é uma grande empresa que está crescendo e precisa sim pagar imposto. Então, se você não trata o seu negócio como empresa, você não se preocupa em ter CNPJ. Pra quê? Se eu vendo Porque quando a gente é MEI, a gente também nem é obrigado a emitir uma nota, a gente tem que declarar o nosso faturamento, mas a gente nem precisa emitir nota fiscal para pessoa física. O MEI não precisa emitir nota fiscal para pessoa física, só para pessoa jurídica. Mas, olha para você ver, se você está pensando como um negócio, você não vai fazer o CNPJ e se um dia aparecer uma mega oportunidade, uma empresa que vai fazer um jantar lá para os funcionários, a dona da empresa comeu a sua comida lá e gostou e fala assim, Alessandra, vem cá que eu quero encomendar de você e tal, mas eu preciso de nota fiscal. Aí você fala, não, mas nota fiscal eu não emito, eu não tenho CNPJ. Você perdeu uma oportunidade de crescer o seu negócio porque você não estava estruturado, porque você não entendeu ele como uma empresa. Então a primeira coisa, é uma empresa sim, com CNPJ, com uma gestão financeira específica que você precisa ter pensando no seu negócio. Então, com toda a estratégia de negócio que você vai ter, com visão, com a sua missão, com seus valores, com o seu propósito. Então, sim, mude a sua perspectiva e trate o seu negócio de comidas, aí, o Sabor Caseiro do Rui e da Alessandra, como uma empresa. Até quando você fizer isso, você vai ver que esse nome Sabor Caseiro você não vai poder atuar com ele. Por quê? Porque tanto é que hoje o seu Instagram nem é Sabor Caseiro, né, Alessandra? Você usa o seu próprio nome. Sabor Caseiro, inclusive, tá dando uma pausa toda hora aqui. Quando eu até já trouxe aqui a Sara da Delicerie, agora é Delicerie, né? Ela contou o caso dela, a história dela. Ela desde sempre tratou como uma empresa, virou uma empresa e ela foi cadastrar no INPI, cadastrou a marca dela e ela teve um problema sério recentemente em que ela foi um cadastro um registro de marca na categoria incorreta e sendo na categoria incorreta ela perdeu o nome dela, ela perdeu muito dinheiro. Depois vocês assistam, tá aqui no meu feed, no bloquinho lá de vídeos que fica, agora não é mais IGTV, né? Fica lá naquele playzinho, tem um vídeo da Sara
contando o que aconteceu quando ela não registrou a empresa dela. Então você não trata o seu negócio como empresa, você não registra a sua marca, você não está preparado para crescer, você não usa o seu nome, você não pode colocar esse nome no Instagram, você está bloqueando várias formas de atrair cliente. Então quando você me pergunta, né, Alessandra, eu não sei por que eu não vendo mais, porque essa com certeza é um dos motivos, porque você está bloqueando o crescimento da sua empresa. Você está travando várias coisas que você poderia estar aí alcançando por não estar preparada, né? Por não estar buscando conhecimento aí na empresa. Então fica essa dica, essa primeira mudança de perspectiva. E daí vão vir uma série de ter. Uma outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui para você. E toda hora eu tô falando da Alessandra, gente, porque eu tô respondendo a mensagem dela, então eu tô querendo ser bem nominal, porque quem mandou esse desafio foi ela, mas eu sei que vale para todo mundo que tá assistindo essa live, como bem disse a Valéria aqui também, que parece que tava falando para ela, né? Então é o seguinte, uma outra coisa que eu gostaria de dizer para você, Alessandra, e serve para todo mundo, quando você então tiver essa mudança de perspectiva, você também vai ter uma mudança de perspectiva de olhar para o seu produto. Na sua fala, quando você me disse, né, não entendo porque eu não estou vendendo mais, se o meu produto é fresco, gostoso, delicioso, preço justo, você colocou o foco, né, a sua perspectiva está no seu produto. Você está produzindo uma coisa e está buscando cliente para o seu produto, né? Você está buscando cliente para o seu produto. Houve uma evolução na perspectiva de entendimento de marketing, do que é o marketing. Isso é histórico, isso vem do passado, isso vem de como a humanidade veio caminhando. Então a gente já teve lá o marketing que iniciou nas trocas, lá nos feudos, coisa de história, coisa de infância, né? Que o próprio produtor era o consumidor, então ele produzia lá, ele próprio plantava a comida dele, depois apareceu o comerciante com a expansão marítima. Então tem toda uma história aí no contexto de marketing, que foi nessa evolução. Então veio o marketing 1.0, marketing 2.0, agora marketing 4.0, que a gente chama do marketing digital, da transformação digital. Houve uma mudança no conceito e na percepção de você encarar até aí essa questão de vendas, né, de você buscar clientes para o seu produto, acompanhando a evolução da humanidade, aos anseios dos consumidores, aos hábitos de consumo, aos comportamentos de compra. Então houve uma mudança nessa perspectiva. E na época lá da Revolução Industrial de Henry Ford, onde Ford falava, todo mundo vai poder ter um carro desde que seja preto, isso mudou, né? O foco deixou de ser no produto para ser no cliente. Passou a estar cada vez mais humanizado. Inclusive agora nós estamos voltando para o passado, ainda onde a gente vendia naquela vendinha, né? O Zezé que sabia tudo da nossa vida, que você ia lá, comprava fiado, sabia o que você queria consumir, né? Aquele 1 a 1. Então o foco não é mais no produto, o foco é no cliente, nas necessidades do seu cliente. Então todas as vezes que você fala, né, como você disse na sua mensagem, que meu produto é isso, você está aí buscando clientes para o seu produto, quando é o contrário que você devia estar fazendo. Primeiro tendo cliente para depois fazer o produto. Percebe essa mudança de perspectiva? A gente não vende um produto para um cliente. A gente entrega para ele uma solução para um problema que ele tem. Então você não está vendendo comida caseira para os seus clientes, né? Você está, por exemplo, para minha mãe, que é uma cliente recorrente sua, ela está comprando de você o não ter aquele sacrifício, daquela obrigação de ter que fazer uma sopa para a mãe dela. Ela está comprando de você tempo. O desgaste emocional e de tempo que ela teria fazendo sopa lá na cozinha. Uma série de coisas que você está vendendo para ela que não é o produto em si, entendeu? É toda uma experiência, uma solução. Então houve uma mudança de perspectiva. Então mude a perspectiva, não foque no seu produto. O foco, ótimo que você busca novas receitas, mas o foco não está no produto em si. O foco está no cliente. Essa mudança de perspectiva, ela é vital para você vender mais. Porque como você vai fazer, né? Então, sendo bem prática e bem com uma linguagem bem clara e simples aqui para você. Como que você vai fazer? Alessandra e todos os outros se servirem aqui, né? Eu contei a história de que é o produto da Alessandra. O que você vai fazer, Alessandra? Você precisa compreender
com muita clareza quem é o seu público-alvo. Hoje você já tem uma clientela, então você pode basear nessa sua clientela. Você pode... Deixa eu só beber uma água, toda hora aparece pausando aqui. Como se estivesse com baixa qualidade. Você pode já pegar essa clientela, mas se você quiser mudar, você também pode. Mas se você já tem uma clientela, então pega essa clientela e entenda quem é esse seu público-alvo. Você precisa conhecer ele profundamente e tenta fazer uma segmentação. O que a gente chama de segmentação? É um nicho de mercado, pessoas que têm as mesmas características, os mesmos estilos de vida, pessoas que estão no mesmo grupo que provavelmente vão corresponder de uma forma similar a todos os estímulos de marketing que você der. Então, um grupo de pessoas que tem características similares que provavelmente pensam, agem, têm o mesmo estilo parecido, apesar de cada um ser individual, mas a gente tem um grupo, né? A gente tem uma tribo, a gente chama comunidade. Então, compreenda com clareza quem é esse seu público-alvo. De vez em quando dá umas pausas, mas depois continua. Então, ótimo. Obrigada. Pelo menos não está cortando, só para eu saber. Então, compreenda esse seu público-alvo, né? Compreenda quem é, qual a idade dele, qual o estilo familiar que eles têm. É pai, mãe com os filhos? Ou é a maioria do seu público no qual você quer trabalhar no estilo de familiar da minha mãe, que é uma pessoa... vamos falar, minha mãe com uma idosa, como que é o estilo de família que normalmente você trabalha? Sabe o que acontece? É que é muito difícil a gente segmentar, porque a gente acha que quando a gente segmenta, a gente vai deixar de vender. Então, não quero trabalhar assim com nichos, eu vendo para qualquer pessoa, eu vendo para qualquer estilo de família, eu vendo para qualquer pessoa, se ela tem filho ou não tem filho, se ela tem, mas é diferente. Percebe aqui, a minha mãe é uma cliente recorrente sua, eu não sou uma cliente recorrente sua. Eu tenho um estilo diferente de vida da minha mãe hoje que não me permite, ou que talvez o seu cardápio não se encaixe na minha rotina. Percebe a diferença? Então você precisa compreender aí quem é aquele seu segmento. E não é que você não vai vender uma vez ou outra, eu vou aparecer, vou comprar, não é isso, mas você vai ter um nicho, aquele que você vai conhecer em profundidade e é aquele no qual você vai mirar. Por quê? Porque tudo que você for desenvolver, toda vez que der uma pausa eu vou beber uma água. Quando você tem compreensão desse seu segmento, desse seu nicho, desse seu público-alvo, então compreendendo como que é o grupo familiar, qual é o estilo de vida, como é que eles vivem, quais os sabores que eles preferem, como que é a vida dele no dia a dia. Quando você tem clareza desse seu público, você segmentou, você tem um público-alvo, você tem um nicho bem definido, com clareza, e é aquele ali que você vai mirar. É aquele ali que você vai começar a trabalhar a partir daí os próximos passos que eu vou dizer aqui. Não tenha medo de segmentar, não tenha medo de achar que porque todo mundo que tenta vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Isso é a maior máxima que existe de marketing, que é falado, mas que eu posso dizer dos meus amplos estudos, sempre a gente fala, quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Por mais difícil que seja segmentar, você precisa, para você ter um conhecimento amplo daquele mercado que você quer atuar. E quanto mais você estiver próximo daquele mercado, mais vendas você vai fazer para aquele mercado. E depois outros nichos podem aparecer para você atender. Então, feito isso, segmentado, tendo clareza, conhecendo esse seu nicho de mercado, conhecendo esse seu público-alvo, você vai partir para o que a gente chama da segunda base do tripé, que são os seus diferenciais. Para aquele público, o que é o diferencial que aquele público deseja e que você pode fazer diferente em relação aos seus concorrentes? Então, aquele seu público, o que é valor para ele? Quais os benefícios e as soluções e os trabalhos que eles querem ver resolvidos, as dores que eles querem ver satisfeitas, resolvidas, as aspirações que eles possuem? O que você pode entregar para aquele público ali? E a partir dali, entendendo os benefícios, quais os seus diferenciais, então, que você tem em relação aos seus concorrentes, que aquele público vai enxergar como realmente o seu diferencial. Será que o diferencial é isso mesmo que eles querem? Comida fresca, sem ser congelada, natural, bem temperada? Como que é, entende? Inclusive, depois nós vamos ver, vai ser onde você vai mirar até o cardápio, nós vamos falar disso, segura aí.
Feito isso, depois que você segmentou, depois que você fez os seus diferenciais, você já vai criar o seu posicionamento, que é o como você quer ser visto por esse público, né? Baseado nesses seus diferenciais, então você é a melhor, é a que mais tem produtos frescos. A partir daí você cria o posicionamento, o espaço que você quer ocupar na mente do seu cliente. A Coca-Cola ocupa o espaço de felicidade, apesar de todo mundo saber, todo mundo sabe que bebe, o que eles botam na nossa cabeça a Coca-Cola é, abre uma Coca-Cola que você abre a felicidade, apesar de todo mundo saber que Coca-Cola faz mal, é esse posicionamento, é isso que eles ficam batendo, martelando na nossa cabeça, e com o seu diferencial é o que você vai ficar martelando, assim como eu tô colocando aqui, ó, o posicionamento da Escola Pequenas Empresas é o saber para crescer o seu negócio. Então, martelando, é o posicionamento que eu quero ocupar na mente de vocês. Eu quero que vocês entendam que querendo buscar sobre conhecimento de negócio, sobre gestão de negócio, vocês têm que estar na EPE, porque aqui é como se eu fosse o Google da gestão de negócios. Tudo que você precisa de mais atualizado você vai encontrar aqui, porque eu não paro de ler, eu não paro de estudar, eu não paro de aprender. Depois, Alessandra, que você fechou o tripé aí, o que você vai fazer? Você, a partir daí, vai conseguir trabalhar os 4 P's de marketing que a gente fala, que é desenvolver o produto, ou seja, o cardápio adequado para esse público. Você vai definir seu preço. Com esses benefícios que você está entregando, com tudo isso, você vai entender o quanto que esse público está disposto a pagar. Provavelmente, esse público, estilo que eu disse da estrutura familiar da minha mãe, está disposto a pagar um preço maior do que eu estaria, entende? Então é a partir daí também baseado no valor que você vai precificar o seu produto. Você vai definir também se vale a pena ou não para esse público montar um ponto físico, ter um restaurante ou não ter um restaurante, vender só de forma de delivery mesmo, depois crescer, se vai continuar só no delivery, se você vai ter que alugar um espaço para fazer uma dark kitchen, que a gente fala, né, que é uma cozinha no escuro. Então, para atender depois um aplicativo, num iFood ou outro, se você vai criar o seu próprio aplicativo, o seu site específico de compra ali, aí você vai descobrir o seu P de praça, que são seus canais de vendas, e também é o que vai definir a sua promoção, ou seja, a publicidade, a sua comunicação, a forma que você vai comunicar. Porque conhecendo o seu público-alvo, você vai saber aonde esse seu público está. Se o público está no TikTok, provavelmente esse público que você está tendo não está, então não vai anunciar no TikTok. Se o público está no Instagram, você vai anunciar no Instagram. Mas você vai fazer a sua comunicação voltada para o público que você definiu. Tudo vem a partir daí. Então, para você vender mais, aqui pontuando para a Alessandra, que serve para todos os outros, Alessandra, número 1, mude a sua perspectiva. O seu negócio é a sua empresa. É aonde vai vir a sua renda principal, é aonde o céu é o limite para você. Não tem como, você não pode colocar um limite, um teto de ganho da sua empresa. Empreender é isso, é você não colocar limites. Você tem muita forma de crescer a sua empresa, de depois virar franquia e conseguir escalar a sua empresa por meio de uma franquia. Por que não? Então, mude a perspectiva. O seu negócio não é uma fonte de renda extra e ele não existe para ser a sua necessidade. Ele existe para ser o limite, a escala, empreender a escala, para você ganhar a escala, você ganhar o mundo, exportar as delícias do seu marido para aquela turma que você deixou lá quando você morou fora. Então, mude a perspectiva. Segundo, mudando a perspectiva para essa empresa, você vai aí mudar a perspectiva de não olhar para o produto, mas olhar para o cliente, que é o cliente que vai aí definir todas as próximas etapas do que você vai vender. A resposta de tudo está no cliente. O cliente nessa pandemia, por exemplo, teve um monte de características diferentes e você não pode perder de continuar acompanhando, né, as tendências do seu cliente, porque o cliente muda de comportamento, vem transformações, ele muda sempre. Então você tem que estar ali sempre conectado, relacionando com ele. Uma vez que você se conectou com ele, você vai atender ele nas novas necessidades que ele tiver. Combinado? A Alessandra não pôde estar aqui. Depois, Alessandra, eu faço questão absoluta, hein? Que você registre nos comentários dessa live que vai ficar gravado. Se fez sentido o que eu falei pra você. Se realmente você conseguiu abrir um pouco a mente na minha resposta. Se é isso mesmo que você estava imaginando. Ou se não, você tem que deixar isso registrado para eu saber. Para eu saber se eu cumpri. Quem tá aqui na live, já aproveita e já me fala se ficou claro, se tá entendido. Se vocês conseguiram compreender, né, a reflexão que eu fiz levar vocês,
Se é desafiante ou não fazer esse tipo de pensamento, de mudar essa perspectiva, eu preciso muito saber. Muito saber, então vocês coloquem aqui. Quem já puder colocar. E outra coisa que eu preciso dizer e deixar claro aqui nessa live é que aqui na EPE, repetindo, hein? Se é para forçar, para criar o posicionamento igual a Coca-Cola coloca na nossa cabeça, eu preciso reforçar. O saber para crescer o seu negócio está aqui na Escola Pequenas Empresas. Sem excesso, na medida certa, atualizado com tudo que tá na onda da crista, porque eu não paro de estudar. Eu gosto de estudar, é o que eu amo estudar, então está aqui. Você pode concentrar tudo em gestão de negócios aqui, porque eu vou trazer o que está de atual. E se você precisa de alguém também para pegar na sua mão, que você está estudando, está vendo todo o conteúdo que eu estou colocando aqui em todos os canais da EPE, mas você precisa de alguém para pegar na sua mão, para te indicar, para te apontar, né, mais precisamente aonde que você está errando, o que você pode fazer, como que você pode melhorar. Então, se você precisa de um personal aí na gestão do seu negócio, aguarde que em breve eu vou abrir aí a turma da mentoria, onde eu vou pegar na sua mão mesmo para que a gente possa alavancar, crescer o seu negócio. Continue aqui comigo, não deixe de participar de todas as lives às quartas-feiras, às 13h17. E eu, gente, isso daqui que eu tô falando aqui é preciosidade, então vocês precisam compartilhar, falando igual mineira, né, cortando palavra mesmo, vocês precisam compartilhar essa live com outros empreendedores, fazer convites, marcar, engajar nos meus posts. Empreendedor é um bicho que não gosta de engajar nos posts da gente, então eu tô falando igual mineiro mesmo, engaja no post, marca outras pessoas, chama outros empreendedores para eles também terem acesso a esse conteúdo aqui e a gente formar nossa comunidade, como eu falei e prometi para vocês. Inclusive, eu tenho que citar isso, que eu sempre esqueço, mas eu tenho que citar isso. Existe um grupo da Escola Pequenas Empresas, que é a Comunidade EPE. Então, é um grupo no WhatsApp que chama Comunidade EPE, onde eu compartilho diariamente insights, dicas, reflexões, pensamentos, material exclusivo sobre gestão de negócios. Quem não tá nesse grupo tá marcando bobeira. Então, se eu fosse você, me mandava um direct depois dessa live para eu te encaminhar aí o link desse grupo. Participa lá, porque nós estamos formando uma comunidade muito bacana nesse grupo do WhatsApp. Combinado? Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui ao vivo, viu? As novas pensadoras que entraram. Aliás, esse curso que eu recomendo, da Jaqueline Salles, Novas Pensadoras, uma vibe super legal. A todos os outros seguidores que entraram aqui, a Caroline, a Mara, né, a Ângela, a Delícia. E foram vários aqui agora. Ganha tempo esse, não conhecia, Daniele, Valéria, então, todo mundo que entrou aqui, Magno, José, nossa, são muitos. Todo mundo que entrou aqui, obrigada a cada um de vocês por estarem presentes aqui nessa live ao vivo. E eu espero vocês na quarta-feira às 13h17, acompanhando também sempre aqui o canal da EPE. Combinado? Obrigada a você também que está assistindo no gravado, não deixa de compartilhar. Pessoal, uma boa tarde, fiquem com Deus e até mais. Obrigada!